estamos aqui hoje aqui. Ontem foi o lançamento do programa GMA, estamos aqui uma roda de amigos, né? E trocando ideias sobre pecuária, sobre melhoramento genético. Estamos aqui com o Gutão do Nelore BC, professor Fernando Baldi, doutora Letícia, doutor Flávio Augusto, Luiz Camaripano, John, Nelore Yara. Estamos aqui em um papo informal a respeito de melhoramento genético. Professor, ontem foi muito bom, vimos novidades, o índice abraçando aí ideias de criadores importantes que pensam a coisa de forma diferente para contribuir muito para o equilíbrio que nós precisamos colocar. Não, Fernando, ontem foi uma festa, né? Porque a gente trouxe aí, plasmou, né, uma ideia antiga, né, de vários criadores, não é algo individual, né, do Fernando Andrade, do Guto, do John, sino que uma ideia, né, que vinha sendo discutida já há alguns anos, né, e aí toda a equipe trabalhou, né, de forma intensa nos últimos meses para plasmar, né, essas ideias num índice que é o primeiro índice, né, e uma primeira avaliação, né, inédita, né, em relação às tecnologias que estamos trazendo e as coisas inovadoras que vão vir. Acho que o principal ponto de atenção é a inclusão, né, da característica ingestão de matéria seca, né, dentro do índice, que tornou nosso índice IGMA um verdadeiro índice bioeconômico, né? Verdade. Onde a gente mesura economicamente a produção e mesura também economicamente os custos, né? Além disso, né, essa característica, né, vai trazer um maior equilíbrio nos animais, né? Ou seja, a gente não está penalizando o animal grande, senão estamos penalizando animais que comem muito e desempenham pouco, certo? Que isso, logicamente, pesa muito, né, no bolso do produtor, do criador, e que um índice bioeconômico deve trazer essa informação, né, de identificar animais que além de serem produtivos, precisam, logicamente, melhorar, né, o resultado econômico. Professor, vou aproveitar aqui agora, depois eu vou chamar os colegas aqui, mas, por exemplo, esse eu acho que foi um tiro assim certo, porque, vejam bem, trouxe uma característica que agregou a esse índice um verdadeiro índice bioeconômico, um verdadeiro, porque a ingestão ela vai complementar os grupos de características de uma forma qualificada, modeladora, modelando de forma equilibrada. Na minha opinião, o resultado se encontra no equilíbrio. Quando nós conseguirmos, por meio das DEPs, trazermos indivíduos bem compactados em suas DEPs, nós vamos trazer indivíduos equilibrados de genótipo e eles vão se expressar no curral. Eu tenho esse trabalho feito. Você hoje, com 70% desses indivíduos, por exemplo, você seleciona top 3 ou top 5, vai lá no curral olhar, você vai se impressionar, você vai ver grupo de indivíduos honestos. Por exemplo, vou fazer uma observação. Hoje, há uma crítica dura quanto ao 01. Ela é equivocada. Ela é equivocada por quê? Nós temos um animal, por exemplo, aí, vamos dar nomes. O John Lennon da Matinha, está ali na alta, um animal 01, equilibrado nas DEPs, de tipo maravilhoso. Temos o Rei Knockout, outro animal equilibradíssimo, 01. Temos o FNAN Shaitan. Temos vários animais, o James Bond da Matinha, estou aqui falando da Matinha, porque eu acho que a Matinha trouxe a principal safra dela. Doutor Luciano, um abraço, doutor Luciano, muito preocupado com os índices bioeconômicos. E para finalizar essa intervenção minha, eu vou dizer mais, eu vou adiante. Peso não é vilão, desempenho não é vilão. O IZ fez seleção e todo mundo fez seleção para peso por anos. Essa conquista se deu a sangue, suor e lágrima. O vilão é o desequilíbrio, é o indivíduo que puxa numa característica, não tem a outra, desarruma o gado, né? E nós sabemos, por exemplo, o Guto vem produzindo genética muito bem avaliada e equilibrada. Zebuzeiro conhece disso, sabe como ninguém. Dá a sua opinião a respeito disso, Gutão. Fernando, é difícil falar depois dos dois Fernando, né? Balde você, a gente fica até com
preocupado aqui, mas eu só tenho que avalizar as informações de vocês. Ontem, até comentando lá no stand, lá, eu acho assim, quanto mais ferramenta, eu falo muito que todo criatório tem indivíduos superiores, tem indivíduos que as pessoas têm que utilizar as novas ferramentas, os novos filmagens da genômica, para poder identificar o que tem de melhor. Hoje a FIV é um instrumento muito bom, mas muito caro. Então, o que eu falo muito é que a gente teria que aproveitar essa quantidade de ferramentas, essa quantidade de professores estudiosos, oferecendo para nós o que nós temos de melhor para poder identificar dentro do rebanho o que nós vamos multiplicar. Então, eu acho assim, o segredo de todo criatório, pega as ferramentas, utiliza as ferramentas e vão multiplicar aquele indivíduo, igual que você comentou, equilibrado, aquele indivíduo que vem trazer um sucesso no criatório. Parabéns pelas suas ponderações, Fernando. Eu acho assim, hoje Uberlândia, Brasil, a pecuária ganhou muito com esse novo programa, tá certo? Então é uma coisa que temos que agradecer. Nós estamos aqui em Uberlândia, aí, sediando assim, o lançamento do programa, e para nós a gente fica muito lisonjeado de poder oferecer à nossa cidade um programa com tanta qualidade. E você pode ter certeza, quem ganha com isso é o Brasil, é todo pecuarista do Brasil. Gutão, é isso mesmo, você está de parabéns. Nós estamos aqui também com a doutora Letícia, né? Conhecedora, esse pessoal do GMA, nós trabalhamos com eles há muitos anos e jamais nós íamos fechar as portas para pessoas como o professor José Bento Ferraz. A história do melhoramento genético se confunde, né, doutora Angélica, com a própria pessoa dele, né? A Letícia, que esteve conosco tantos anos e continua conosco, estudiosa, né, professora, né, com tantos trabalhos, professor Fernando Baldi, esse cara que é respeitado não só no Brasil, fora do Brasil. Olha quantos criatórios na América Central, América do Sul, África, Ásia estão vindo aí nesse trabalho e trabalhando com todos os programas, somos amigos de todos, somos amigos da ciência, da tecnologia, do melhoramento. Doutora Letícia, qual foi o feedback de ontem? Qual a impressão? O que ficou assim marcado? Bom, a nossa expectativa ontem era muito grande, principalmente a expectativa que os criadores também têm, né, com o nosso programa. E um dos maiores feedbacks, Fernando, que nós recebemos foi a questão do nosso programa colocar a matriz, a vaca, como centro de tudo, né? A gente poder olhar para o nosso rebanho e falar quem é a cabeceira, quem é o meio, quem é o fundo. E a gente direcionar para esse criador, de acordo com o ambiente de produção dele, quais as melhores estratégias para ele. E esse foi o maior feedback, Fernando, que nós tivemos. A gente valorizar a vaca. O segundo foi a questão de, como vocês falaram no início, da inclusão da ingestão da matéria seca. Poxa, todo mundo mede, todo mundo que eu digo assim, grandes fazendas, criatórios, instituições, universidades que medem essa característica, por que não utilizá-la, né? Hoje, o pessoal parece que tem usado a eficiência alimentar para vender touro e leilão, né? Mas a gente tem que pensar que a eficiência alimentar, pessoal, é para a fêmea. Reduzir a energia de mantença do rebanho, sabe? E isso que a gente quer fazer com vocês. E sobre esse feedback, foi na segunda-feira, conversando com o Guto aqui, o Flávio, e os meninos da Zoetis, e o Guto falando de todo o trabalho que ele faz na fazenda, de como ele seleciona as doadoras, as matrizes que ficam, olhar DEP por DEP, né, Guto? Então, assim, o Fernando, a gente conversou, o John, o Flávio. Então, assim, esse cuidado que vocês têm, não que a gente está discriminando o touro, claro que não, né? O touro, a gente, né, também tem que usar o touro melhorador, mas enquanto a gente não tem esse olhar clínico, e vocês são exemplos de grandes criadores que têm esse olhar clínico para dentro do rebanho, o ganho vai ser muito maior, né? Então, o principal feedback que nós tivemos, a inclusão dessa característica de eficiência alimentar, a vaca
como prioridade num programa de melhoramento genético, que é isso que tem que ser, a teoria e a prática. E também essa parte de o que o professor Fernando, o professor Bento, a professora Angélica, nós todos que compomos o GMA que estamos na pesquisa, a nossa acessibilidade, né? Graças a Deus aqui não tem nenhum professor de Deus, né, professor? E a gente tem essa acessibilidade, essa flexibilidade do criador poder conversar com a gente, tirar dúvida, a gente poder auxiliar. Como que um geneticista de um programa não pode auxiliar um criador no campo, Fernando? Como? Né? Então, esse foi um terceiro feedback muito bem, assim, que vários criadores e empresas comentaram com a gente ontem. Parabéns, acho que foi mesmo. Acho essa inclusão da matéria seca maravilhosa, foi uma sacada incrível, porque isso vai modular muito bem, nós vamos trazer esse gado com frame muito desejado. E isso não é punir indivíduos, é trazer os indivíduos equilibrados para a baila. O dia que os programas entenderem que o equilíbrio é a pedra de toque, nós vamos longe. Dr. Flávio Augusto, aqui é o DNA do futuro nosso, da Turma do Prata, do Zebuzeiro aqui, ó. Essa é a sequência. Sabe tudo de gado, quietinho, dá aula pro Guto, para mim, para todo mundo. Professor. Dr. Flávio Augusto, suas impressões a respeito aí. Só fui prejudicado de falar depois desses professores, né? Tinha que ter falado primeiro para ficar mais fácil. Mas, assim, queria parabenizar pelo desenvolvimento desse novo programa, um programa que eu acho que vem para agregar muito para todos nós. São mais dados, são mais informações e o que a gente precisa disso. Principalmente a questão da injeção de matéria seca. A gente sabe, como o Dr. Fernando falou, o desempenho, o peso, foi uma coisa muito difícil de a gente conseguir. E hoje a gente sabe que não é mais o nosso grande problema. A gente consegue o desempenho, a gente tem que aproveitar como a gente vai aproveitar desse desempenho. Os nossos custos hoje são muito altos, os insumos. Então a gente tem que, para chegar nesse desempenho, gastar menos, porque a margem nossa, o lucro nosso é muito pequeno. Então, para a gente chegar nesse peso, não é difícil, todo mundo chega no peso. Só que a gente tem que tentar chegar nesse desempenho gastando menos. E nós somos provedores de genéticas, a gente também usa isso na prática. A gente sabe o custo que é e a gente quer fornecer isso para todos os criadores, todos os provedores de carne, diminuir esses custos para ter mais lucratividade. E essa questão da gente fazer essa genética não é para nós, é para o Brasil inteiro. Então, essa questão da ingesta de matéria seca, eu acho que foi muito importante nesse quesito, para a gente buscar essa maior lucratividade, ter uma maior margem para todo mundo. E aproveitando o desempenho, que foi muito difícil a gente conseguir, que hoje não é uma coisa assim difícil da gente manter, a gente só tem que saber aproveitá-la. E principalmente o equilíbrio, que vocês comentaram bastante, o equilíbrio é muito importante. Saber todas as características terem um equilíbrio sem ter nenhuma abacada. E hoje a gente vê muito na prática. Aquele animal que você vê no curral, um animal de um biotipo moderno, um biotipo agradável, você pode ver que a régua dele é equilibrada. A gente equilibrar os frames que a gente busca para ter aqueles animais adaptados para todas as regiões do Brasil, que não são todas iguais. Então, assim, esse programa tem muito a agregar e pegando essas características que antes não eram muito dados foco, vamos falar assim. Então, parabéns aí mais uma vez. E essa proximidade que a gente tem com vocês, essa discussão de ideias. A gente tentar achar aqueles problemas que talvez a gente já não enxergue e vocês propõem a solução para nós. Então, essa interação, essa proximidade é muito importante para esse melhoramento genético. Então, obrigado aí por tudo e vai ser um sucesso do GMA. Dr. Flávio Augusto falou palavras sábias. A gente que está no curral todo dia aí, vê aquele fenótipo, aquele tipo que agrada, e a gente vai buscar esses indivíduos, na sua grande maioria, são equilibrados. Sim. E esses indivíduos, equilíbrio é a palavra. Estou aqui com o John também, Luiz Camaripano, já vamos chegar aí. O John, esse companheiro aí, que ele vem trazendo muita tecnologia, gosta, apaixonado, né? E cada um que a gente tem que entender é que o modelo hoje, às vezes esse programa traz uma outra novidade, as avaliações são multicaracterísticas. Isso foi maravilhoso também, depois nós vamos discorrer, o professor vai discorrer sobre isso, mas olha bem, nós que estamos aí com essa turma, um trabalha no extensivo, o outro no semi-intensivo, o outro no super-intensivo. Então a ferramenta, o programa entrega a ferramenta para você. Vai adequar
ao seu sistema, né? Sem muita coisa, não existe muita receita de bolo, as pessoas têm que usar, adequar, tirar dúvidas e avançar. John, quais foram suas opiniões? O que te impressionou, te chamou a atenção aí? Assim, como o Flávio falou, né, não sobrou muita coisa para mim comentar. Acho que os principais tópicos, né, assim, que impactam muito, todo mundo falou. Mas, assim, eu quando tem qualquer palestra, qualquer professor, qualquer estudioso falando, acho que a palavra mágica de tudo chama lucro, né? O que vai atrair a gente para chamar atenção, né? Acho que a palavra lucro é o que mais nos atrai. E quando eu vejo pessoas falando de lucro com felicidade, como eu vi assim, o caso das pessoas envolvidas nesse projeto, as pessoas assim, né, dinheiro tem que parar de ser visto como um problema, né? Se as pessoas ganham dinheiro com um sorriso que eu vi na apresentação, assim, eu vi as coisas de bastidor, assim, a doutora Angélica o tempo todo mostrando o relógio e as pessoas não conseguiam parar de falar. Então, eu acredito muito nisso, sabe, doutor? Assim, quando as pessoas trabalham com lucro, felizes, né? A Letícia ontem, ela na apresentação dela, ela estava muito feliz em falar de lucro. Então, acho que é uma combinação que me atrai, né, todos nós, assim. A nível técnico, eu comentar qualquer coisa que eu acho legal, acho que falta um pouco da professora Angélica falar, né, nesse grande detalhe que a gente ainda tem na raça Nelore, que é a qualidade da carne. E sabendo que essa característica já está sendo pleiteada, que vai acabar chegando esse acesso para a gente, então, e as pessoas felizes, profissionais competentes, né, como está envolvido, e estão felizes, estão ganhando dinheiro, aí é uma receita de bolo, né, que como falou, não tem muito essa receita, mas onde tem profissionais felizes trabalhando, tom feliz, um sorrisão, então a gente está vendo as pessoas envolvidas nesse projeto feliz, e um profissional competente, feliz e com lucro, acho que é uma receita, essa receita de bolo está aí, né? Ontem eu vi as pessoas tendo que ser freadas, né? Com o tempo, com a coisa, doida para falar, né? E eu acho que isso fecha muito, isso me empolgou muito. Quando eu vejo tantos técnicos com tanta competência envolvida e felizes trabalhando, então é sinal de sucesso. É isso mesmo, John. Mostra vocação para o negócio. Ontem aqui tinha gente em pé, aqui não coube, uma coisa simples nós fazemos todos. Nós queremos deixar bem claro que todos nós aqui somos apaixonados pelo gado, Nelore, por exemplo, a nossa raça, e não abrimos mão do padrão racial. A BCZ norteia o trabalho de todos nós nos registros genealógicos de raça. E estamos aí, esses indivíduos que nós citamos aí como de indivíduos importantes, como 01, são todos com certificado de superioridade genética pela BCZ. Então nós nos submetemos à competência da BCZ. Parabéns à BCZ no trabalho de registro genealógico de raça. Luiz Camaripano veio da Bolívia para abrilhantar esse evento aqui de Santa Cruz de la Serra, trazer toda a sua experiência dentro do melhoramento genético. Meu irmão, o que você tem para dizer para nós aí? Vale, Fernando, bueno, muy agradecido y tengo muchas expectativas. Yo tenía certeza del éxito que iba a ser la presentación y hoy en día, escuchándolos a ustedes y la expresión que tienen como ganaderos, estoy sumamente, pero súper seguro que todo esto va a ser un éxito. Esto es un trabajo que viene realizándose desde hace muchos años, porque no es el tema de que hoy sea GMA, sino que el trabajo técnico que hemos venido haciendo desde hace muchos años. Yo vengo de una escuela que comenzamos a hacer programas genéticos con unas metodologías y unas tecnologías que, o sea, hoy en día son súper obsoletas en comparación a lo que se está utilizando hoy en día, y los resultados eran extraordinarios. Pasamos a modelo animal, con modelo padre, son metodologías propias del mejoramiento animal, y había respuesta. Fernando me expresaba, mira, que vamos a hacer eso, ya eso lo hicimos. La respuesta es esta.
y lo probábamos con los datos que había aquí y la magnitud de la respuesta era mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos que generar es información de calidad, pesos, servicios, fechas, lecturas de carcasa, medición de perímetro escrotal, y esa información en nuestras manos, con la metodología que estamos utilizando hoy en día, multirracial, multicaracterística, va a generar una herramienta a los ganaderos para tener una ganadería lucrativa, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Eso es. Y además, el hecho de que las tecnologías informáticas y de comunicación nos permiten ahora conectar desde México hasta Sudamérica a todas esas poblaciones ganaderas en un solo programa, que eso va a generar beneficios para cada uno de los núcleos ganaderos de los países y intercambiar material entre todos nosotros. En la medida que se vayan superando las barreras sanitarias y comerciales, el beneficiado vamos a ser todos nosotros como técnicos e ustedes como ganaderos. Maravilha. E para finalizar aqui, nós vamos voltar com o professor Fernando Baldi, uma questão importantíssima, professor, a questão acadêmica, científica, esparramada não só pelo Brasil, mas pelo mundo, as ligações que esse programa traz de conhecimentos, de trabalhos, de estudos. Discorre um pouco sobre isso para a gente fechar esse bate-papo, professor. Bom, Fernando, isso, assim, a gente fala o grupo do GMA, com o professor Bento, a professora Angélica, a doutora Letícia, Luiz Camaripano, né, que são as pessoas, né, a linha de frente, né, mas por trás, né, temos quase mais de 30 alunos de pós-graduação, né, que trabalham junto conosco, trazendo, digamos, vocês trazem os problemas para nós, a gente tenta gerar uma solução, né, mais adaptada para a condição de vocês. Mas além disso, né, a nossa carreira, né, junto com o professor Bento, a professora Angélica, de conexões, né, com outras universidades, né, a gente tem constantemente, estamos enviando alunos, né, para essas universidades americanas, que temos parceiros brasileiros, né, professores, que todas essas metodologias que são desenvolvidas aqui, utilizadas aqui no GMA, a gente tem parcerias, né, um círculo de amizade, né, muito além do profissional, amizade, né, a gente tem uma longa amizade com, por exemplo, no, o doutor Ignacio Aguilar, né, uruguaio, que trabalha no pesquisador do INIA, quem foi que desenvolveu a metodologia do método passo único, né, ele é amigo nosso, né, de tomar cerveja conosco, né, e um cara que está dentro do GMA, né, quando a gente levou a ideia do GMA, ele falou assim, ó, que vocês precisarem de mim, o INIA, né, está completa à disposição de mim, a mesma questão a Universidade da Geórgia, né, a professora Daniela, que temos também uma proximidade, né, constantemente, a gente enviando alunos, né, para capacitar, né, e como comentou o Luiz, né, todas essas tecnologias novas a gente já testou, a nível de pesquisa, né, compartilhando, né, informação com essas universidades, a gente está assim no ápice da ciência, né, e isso logicamente a Universidade de São Paulo, né, te dá essa autonomia e flexibilidade, essa conectabilidade com o mundo e além disso com o usuário, né, que são os criadores, né, através de um programa de melhoramento genético que canaliza, né, que a informação seja levada para o campo. E somente um comentário, né, algo que eu aprendi muito do senhor, né, a questão da análise multicaracterística, né, isso é outro grande diferencial, porque a gente tem que entender, né, que o animal não é um retalho de características, de DEPs, né, sino que nessa nova avaliação, né, que vai conversar melhor, né, com o curral, né, a gente faz uma análise integrada de todas as características, né, permitindo ter uma avaliação mais equilibrada, né, e essa avaliação mais equilibrada sendo incluída num índice, né, muito mais equilibrado, né, que por enquanto temos 4 índices, né, mas a ideia é sair, ir na medida que os criadores forem entendendo, né, esses resultados, a gente ir adaptando, né, outros índices e outras soluções, né, que se adaptem à condição, né, de cada criador, de cada criatório, né, acho que isso é o principal, né, principal ponto.
É isso mesmo, professor. Nós estamos aqui agora encerrando esse bate-papo, agradecer a todos. A roda de amigos aqui, viemos aqui apoiar, prestigiar, pensar no que é melhor para a nossa raça, contribuir de forma modesta, mas de coração aberto, com muito carinho, muita atenção, com pessoas que têm a vocação pelo melhoramento genético. Nossas portas jamais se fecharão para a ciência, para a tecnologia, para amigos do Nelore. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Vamos com tudo, Gutão. Nunca viu um intermediador